A Guerra da Coreia foi um dos conflitos mais brutais da Guerra Fria. Um embate que começou com o fim da Segunda Guerra Mundial e logo se transformou em uma disputa global entre duas superpotências. Essa guerra destruiu cidades inteiras, separou famílias e deixou milhões de mortos. E o mais bizarro é que ela nunca terminou de fato. Para a gente entender esse conflito, precisamos primeiro voltar um pouco ao passado e ver como tudo começou. Oi, eu sou o Tobem e espero que você goste desse tipo de vídeo. Deixe seu like e se inscreva para me ajudar. Por mais de 30 anos, a Coreia foi controlada pelo Japão. Isso foi de 1910 até 1945. E durante esse tempo, os coreanos tiveram suas terras confiscadas, milhares foram forçados ao trabalho escravo e até falar o próprio idioma acabou sendo proibido em seu país. Porém, isso durou até a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. E com isso, a Coreia se viu livre novamente. Ou pelo menos era isso que deveria ter acontecido. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, aconteceu a Conferência de Potsdam, onde as potências vencedoras tomariam uma decisão importante sobre a Coreia. A decisão foi que a Coreia deveria ser dividida em um paralelo. Isso era o paralelo 38N, que era uma linha imaginária 38 graus ao norte da linha do Equador. E bom, ao norte dessa linha, a União Soviética assumiria o controle, estabelecendo um governo comunista. E ao sul ficaria com os Estados Unidos, que ocupariam a região e apoiariam o governo capitalista. A intenção inicial era que essa divisão durasse apenas alguns anos, só até que a Coreia fosse restaurada e pudesse se reunificar. Mas tivemos o início do que chamamos a Guerra Fria, e a situação ficou um pouco mais tensa do que era planejado. Os soviéticos nomearam Kim Il-sung como governador da Coreia do Norte, sob a influência do governo comunista. Já os estadunidenses nomearam Syngman Rhee, sob a influência de um governo capitalista. E após esses dois governos, ambos começaram a se alegar seus verdadeiros governantes da Coreia. E com isso, pequenos confrontos começaram a acontecer perto da fronteira, no paralelo 38. E adivinha, foi apenas questão de tempo até que esses confrontos se transformassem em uma guerra muito maior. A invasão norte-coreana aconteceu na madrugada do dia 25 de junho de 1950. As tropas da Coreia do Norte cruzaram o paralelo 38 e lançaram um ataque surpresa contra o sul. Com o apoio dos tanques e armamentos soviéticos, os norte-coreanos avançaram rapidamente, tomaram conta de quase toda a península, restando apenas um pequeno território sob o controle do sul, a cidade de Busan. Com essa invasão, veio uma resposta dos Estados Unidos com o apoio da ONU, que diante dessa ameaça decidiram intervir. E agora, sob a influência do general Douglas MacArthur, um grande contra-ataque começou a ser elaborado. As tropas desembarcaram de surpresa em Incheon, em setembro de 1950. As forças da ONU realizaram uma manobra desembarcando atrás das linhas inimigas, e isso forçou os norte-coreanos a recuar. As tropas da ONU não apenas retomaram Seul, como avançaram além do paralelo 38, conquistando quase toda a península. E até que parecia que a guerra estava chegando ao seu fim. Mas então o vizinho ficou com medo, pois tinha tropas perto de sua fronteira. Então aí que a China entrou dentro do conflito. A China entrou junto a um contra-ataque comunista, pois eles temiam a presença de tropas americanas próximas à sua fronteira. Então a China enviou 300 mil de seus soldados à Coreia do Norte. Com esse apoio, os Estados Unidos e seus aliados foram forçados a recuar. E em janeiro de 1951, os comunistas retornaram não somente seu território, mas também parte de Seul. E o conflito então entrou num impasse, pois nenhum dos dois lados conseguiu avançar. E foi nesse momento que começaram as negociações de paz. As negociações de paz de guerra já haviam se arrastado por 3 anos, e ambos lados estavam exaustos. Em 1951 começaram as primeiras tentativas de um cessar-fogo, mas as negociações foram lentas, e o principal problema era definir novas fronteiras, e decidir o que fazer com os prisioneiros de guerra. Após 2 anos, finalmente em 27 de julho de 1953, esse acordo foi assinado, o Armistício de Panmunjom. Esse acordo determinava um cessar-de-fogo imediato, ou seja, as batalhas deveriam parar, mas a guerra não estava oficialmente terminada. Houve também a criação da Zona Desmilitarizada, a DMZ, uma faixa de 4 km de largura localizada ao longo do paralelo 38, separando de fato os dois países. E foi determinado também, por fim, a troca dos prisioneiros de guerra entre os dois lados. E mesmo com a interrupção das batalhas, até hoje nenhum tratado de paz foi assinado. Isso significa que, teoricamente, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul ainda estão em guerra. Bom, a Guerra da Coreia pode ter terminado em 1953, mas suas consequências ainda são sentidas. Bom, podemos ver que a Coreia do Sul se tornou
não é potência econômica, aliada aos Estados Unidos, enquanto a Coreia do Norte permaneceu isolada, sob o controle da família Kim, onde se vive uma ditadura rígida. Bom, as tensões continuam elevadas e a qualquer conflito pode levar rapidamente uma guerra. A pergunta que fica é, será que um dia a Coreia será reunificada? Ou será que um dia essa divisão terá um fim?